Boa noite, pessoal. E aí? Hoje mais uma live das terças, 20h30. Começando aqui. E hoje eu vou ter convidados especiais. Sabe que a gente vai pensando e vai fazendo projeto. E o projeto do livro direto para a live, ele é um projeto que está me motivando bastante. A ideia é eu pegar passagens de livros e fazer a discussão, trazer aqui a discussão para a nossa audiência. Então o Leandro, a Janaína, o Carlos, Bruno, que estão entrando aí, a Eduarda, meus convidados já estão aqui. O pessoal que está entrando, a ideia realmente é compartilhar essas experiências dos livros direto para a live. Então a ideia é, quanto mais vocês estiverem nos questionando, quanto mais vocês estiverem participando, melhor, tá? Então manda coraçãozinho, manda aí os aviãozinho para o pessoal que possa interessar, porque hoje eu vou estar trazendo para nossa live esse livro, Natação Aquática do Bebê, o programa do Carlos Santos e Eduarda Veloso. E o mais legal é que essa semana mesmo eu consegui entrar em contato com eles e eles vão entrar aqui comigo. E eu já vou chamar aqui, ó, o Carlos. E vamos tentar chamar também já Bem-vindo, Carlos. Olá, tudo bem, Paulo? Tá me ouvindo bem aí? Sim, estou. Também estão a ouvir? Estou ouvindo bem. Eu chamei a Eduarda também aqui, vamos ver ela entrando. A ideia, Carlos, aqui desse canal, ele é um canal de compartilhamento de experiências. Tá? Eu tenho recebido alguns colegas, eu tenho uma cabeça com algumas ideias aí e acabo chamando. E esse projeto, eu não sei se tu acompanhasse já algum desses... deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que ela caiu aqui, a Eduarda. Vamos ver se ela entra de novo. E a ideia desse projeto surgiu quando eu estava querendo justificar uma abordagem que a gente estava tendo aqui e peguei um livro. E quando eu vi, eu disse, pô, essa seria uma boa, pegar passagens do livro. Então, eu queria te dar boas-vindas aqui à nossa audiência, ao nosso canal. Muito feliz. Eu tive o prazer de conhecer o Carlos e a Eduarda no congresso do INAT. Estou procurando aqui Eduarda, hein? Ó, acenei para ela. Eduarda Veloso, solicitar. Eduarda, eu estou te chamando aqui. Vamos ver se ela entra. Carlos, tu travasse aí? Não, agora entrou também. Bem-vinda, Eduarda. Olá, boa noite. Boa noite. O Carlos que está meio parado ali, eu não sei se ele está... Há bocado também caiu. Isto há bocado também caiu, é capaz de também ter-lhe acontecido a mesma coisa. Tá. Eduarda. Diga. Bem-vindo. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Nada, que isso. A ideia aqui é compartilhar a experiência e hoje nós vamos conversar sobre natação, uma live internacional. Conta um pouco aí da tua história, da história de vocês aí. Então, um pouco sobre o livro, talvez, não é? O livro, o objetivo principal foi ter um manual de formação inicial para os professores. Aos poucos, na segunda edição, já existe outra edição, já temos outra edição.
a segunda edição acabou também por servir também para os pais na educação aquática dos filhos e não só para os profissionais. É o que tem acontecido um pouco aqui em Portugal. Carlos já voltou. Olá, Paulo, estão-me a ouvir? Eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Não. Não. Mas dá para ver, dá para ver. Deve dar para ver, porque eu estou a ver os três. Mas eu não estou, eu estou com a imagem parada do Carlos. Eu estou a ver os três e os três em movimento. Desde já agradeço o convite também. Portanto, será de certeza um prazer estar a poder compartilhar predominantemente com os colegas do Brasil, pressuponho. Portanto, aquilo que é aquilo que de alguma forma motivou a estarmos aqui, que é o conteúdo desse livro, que de facto já existe uma segunda edição, no qual houve algumas atualizações, mas que na essência está lá tudo. Muito bem. Olha só, vocês moram em Lisboa, conta um pouco aí da vida de Lisboa como professor e autor de livro. Vocês trabalham aqui a licenciatura, mestrado, tem de tudo um pouco aqui no currículo de vocês. Conta um pouquinho aí o currículo de vocês. Vamos lá, Eduardo, vamos começar contigo. Ok. Então, tirei Educação Física na Motricidade Humana. Depois tirei um mestrado dentro da área dos bebés, com o objetivo de melhorar a prática profissional, ao mesmo tempo que trabalhava em piscina, desde muito cedo, e comecei a interessar com a natação para bebés. Atualmente temos uma empresa que gera 3 piscinas e que tem um método associado, não só a natação para bebés. O livro é muito usado como formação, tanto na faculdade como formação. Cá existem cursos técnicos do exercício, cá em Portugal, ou formação específica de natação para bebés. Cá em Portugal nem todos são licenciados em Educação Física que dão natação para bebés. É um pouco diferente aí do Brasil. Nós tivemos essa experiência. Sim. Bom, por favor, Carlos. Sim, o meu percurso acaba por ser semelhante, portanto, a mesma escola de origem, que é a Faculdade de Motricidade Humana, que na altura pertencia à Universidade Técnica de Lisboa e hoje pertence à Universidade de Lisboa porque foram agregadas. Depois, portanto, logo desde cedo, acho que ainda estava nos bancos da faculdade e já comecei a dar aulas de natação, talvez desde 1995, se não estou em erro. E a desenvolver também algum trabalho, a ver que havia ali uma lacuna ao nível de tudo que era o trabalho fundamentado na natação infantil, principalmente na natação para bebés. Curiosamente, aqui em Portugal, eu acho que é capaz de ter havido aqui um boom de procura, motivado por um evento que houve em 1998, que foi uma exposição que aconteceu aqui em Lisboa, chamada Expo 98, em que tinha um spot publicitário em que se apareciam uns bebés a nadar, que foram filmados no Mar Vermelho, e que cada um era de um continente diferente e representava o encontro de culturas através da água, que depois todo o spot publicitário acabava por desaguar numa dança de culturas com trajes de várias proveniências, e esse o spot publicitário e todo esse evento foi de tal maneira marcante na sociedade portuguesa que eu estou em crer que houve ali um boom. Isto obviamente precisava daqui de um estudo sociológico associado, mas houve ali um boom de procura no antes e no após essa Expo 98. Portanto, depois acabei por portanto, iniciar a atividade, portanto, profissional. Houve aqui também uma sede de saber mais e de desenvolver do ponto de vista profissional e académico. Acabei por fazer também um mestrado, mas desta vez na Universidade de Lusófona, na qual trabalho, um mestrado em ensino da educação física. Portanto, e neste momento voltei à casa-mãe, portanto, neste momento, quer dizer,
o doutoramento que já tinha que se iniciado em 2013, fora, e que depois ficou um bocadinho suspenso em 2015, 2016, fruto de um boom de trabalho ao nível das escolas de natação, portanto, e que o trabalho académico teve que ficar um bocadinho de fora. Neste momento voltei outra vez à casa-mãe, portanto, para concluir esses estudos de doutoramento, e tenho em mão, portanto, um projeto que teve que ser redimensionado por causa da pandemia, e que está focado na natação para bebés, e que espero poder contribuir para aumentarmos um bocadinho todos o conhecimento sobre esta área que nos é tão querida. Perfeito. O livro em questão que nós vamos trazer para o debate é esse livro aqui. Tem uma versão mais atualizada que eu não tenho, espero ter a oportunidade de poder adquirir. E eu vou já... A ideia é tirar partes do livro para a gente debater aqui, tá? Então, no primeiro capítulo, enquadramento sócio-histórico, tem uma passagem do livro que vocês falam de experiências no Rio Negro. Nós pudemos observar as vivências quando visitávamos uma remota aldeia completamente cercada pelo Rio Negro, situada bem no meio da Amazônia, em plena rainforest brasileira. Tais observação parece sugerir que se trata de prática cuja origem poderá ser indeterminada. E você sabe que eu estava buscando assuntos de iniciação, né, de natação, assim, do método global, aprendizado pela experiência, e nós temos os exemplos dos nativos da Polinésia, que tem até uma mudança de DNA e fazem mergulhos de 25 metros, e eu vou fazer uma postagem de curiosidade com eles, né? Então eu queria que são os Bajaús, né? Bajaus, são os primeiros humanos geneticamente adaptados para mergulhar. E quando eu já tinha feito essa postagem, e eu leio o livro de vocês, porque para eu chamar vocês aqui, eu comecei a dar uma revisada, e vocês tiveram essa experiência no Rio Negro. Me explica como é que foi essa experiência de vocês irem para o meio da floresta e verem tribos de indígenas locais que aprendiam a nadar. Como é que foi isso? Bom, Paulo, foi uma observação apenas de uma viagem turística, portanto não foi nenhum estudo sociológico, etnográfico, ou que seja. Portanto, foi apenas uma visita turística à Amazónia, mas que, obviamente, quando estamos ligados à natação para bebés e vamos observando as coisas que acontecem, observamos as crianças que brincam junto da água, e o que foi possível observar foi uma mãe a dar banho às crianças em pleno Rio Negro, bem que o banho não havia, portanto, não havia o duche, a base de duche ou banheiro em casa. O que havia era o rio, e era ali que a criança tomava banho, mas no meio daquele banho havia muita brincadeira, havia algum jogo, havia... E que nos levou eventualmente a pensar que aquilo lá, já aquela mãe, quando era bebê, provavelmente a sua própria mãe terá feito o mesmo com ela, e aquilo lá de estar de facto inscrito naquela sociedade. Esses estudos que o Paulo refere aí da Polinésia, já o Jean Le Camus, da Universidade de Toulouse, num livro que ele publicou em 93, ele tinha já falado, de facto, de práticas ancestrais que estavam difundidas um pouco por todo o mundo. E há de facto, essa tribo que vive junto
junto do mar e que está muito ligada à recolha e ao tratamento das ostras e outros animais marinhos. Portanto, de facto, eu lembro-me que havia um estudo, não sei precisar agora os autores, mas lembro-me de ter lido ou estado numa apresentação de um estudo, de facto, em que compararam miúdos suecos, portanto, do norte da Europa, com crianças dessas tribos, para testarem a acuidade visual dessas crianças. Portanto, e os autores desse estudo revelam uma perspicácia, uma inteligência muito grande, porque estudar as crianças e não os adultos? Porque se nós estudarmos os adultos, muito provavelmente podemos dizer que a maior acuidade visual de um adulto sueco, ou melhor, uma menor acuidade visual de um adulto sueco comparado com um adulto dessa tribo, se deve ao treino, aos fatores ambientais, e não está já inscrito no ADN daquela tribo. E isto é de facto interessante do ponto de vista do desenvolvimento, a perceber até que ponto o ambiente não muda só o indivíduo, mas pode provocar mudanças na própria espécie. Portanto, e naquelas populações. Portanto, ao longo de muitos anos, aquela população começa a ter algumas características que outras populações não têm, apesar de sermos todos seres humanos. Perfeito. Eu acho que o que fica é a questão da oportunidade, né? Porque a natação, nós nos grandes centros, temos que ir para uma piscina, temos que nos deslocar para um centro, e essas crianças que têm a possibilidade de oportunizar, né? Ter a oportunidade do dia a dia na água, aprendem a nadar naturalmente. E é esse o ensinamento que eu tento pegar para os professores, numa prática do dia a dia do professor, é que nós temos que oportunizar a criança a vivência aquática. Porque não adianta eu ser muito técnico com a criança, eu preciso ter a vivência. Quanto maior a vivência, a oportunidade, eu acho que é um fator decisivo no aprendizado aqui. Eu acho que é isso que eu tento passar para o pessoal. O que tu acha, Dori? Até porque no caso de serem estimulados no rio, que foi o que nós vimos, é um processo mais natural, não é? O que nós acabamos de fazer em piscina é transformar as condições para que em caso de situações sem ser em piscina, que eles consigam se readaptar e dizer que houve aprendizagem. Não é? A aprendizagem é o aspecto cultural. Diga. Não, que esse é exatamente a questão cultural. É verdade. E o facto de muitas vezes em piscina é importante estimular para que tenha utilidade prática. Centramos-nos muito na técnica e não importa tanto como o bebê salta, a técnica de entrada na água, mas que numa situação, se ele entrar na água até de triciclo, que aconteceu a um aluno meu, que ele seja capaz de dar um pontapé no triciclo, rodar e agarrar-se ao cais e à berma. Isso é que tem utilidade, não é começar a técnica. Perfeito. Ter a oportunidade, perfeito. Nós temos na página 30, já no capítulo 2, falando do desenvolvimento do bebê e a água, vocês apresentam uma tabela do desenvolvimento socioafetivo e cognitivo. E ali nós falamos, a gente vê vinculação, os primeiros 6 meses, angústia do estranho com 8 meses, noção do objeto dos 8 meses aos 18 ali, negativismo, 18 meses, imitação com 18 meses. Depois vocês repetem a questão do pensamento representativo. Novamente falam de imitação, conhece e imita. No jogo paralelo,
com 2 anos, vocês também citam a imitação, assume o papel predominante. Então, tem 2 coisas que eu peguei aqui dessa página. E vocês falam da socialização. Com 3 anos, os pais podem começar a ficar fora da água. Então, 2 coisas que me chamaram muita atenção aqui. A questão da imitação. A gente tem trabalhado com essa ideia do neurônio ou sistema espelho, que está justificando a aprendizagem da observação. E é uma bandeira que eu, através do método Poli, tenho trabalhado muito a questão da importância da observação, de tu conversar com os pais, que eles também realizem as atividades, que o professor deve realizar as atividades, que tu oportunize uma criança observar a outra e assim tendo essa interação. Então, eu achei demais, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho dessa relação da imitação e o processo de vocês, aqui, questão socioafetiva e cognitiva, e por que os 3 anos que vocês começam, até os 3 anos vocês trabalham com os pais e depois vocês retiram ou começam a ficar fora os pais? Os 3 anos, vou começar por aí. Os 3 anos são vários fatores. De qualquer forma, não são aos 3 anos todos. Depende de outros fatores. Podem passar aos 3 anos e meio ou podem passar aos 2 anos e meio. Temos outros critérios que associamos à passagem. O facto do bebê chegar com os pés ao chão ou às plataformas redutoras de profundidade é um dos critérios, porque são 6 a 7 crianças e, portanto, a segurança é importante, é um dos critérios também de passagem. O facto de ele o jogo surgir de outra forma nessa idade, e a imitação aí não é só na questão dos 3 anos. Antes, a partir já quando eles fazem também o jogo em paralelo, eu estou a brincar ao lado do Paulo, mas não estou a brincar com o Paulo. Mais ou menos isso. E os 3 anos, a passagem tem então relacionado com o facto de ele desvincular-se, começar-se a tentar desvincular dos pais, o conseguir chegar com os pés ao chão. Também a questão, muitas vezes, se o pai, se não há a desvinculação do pai, ele pode permanecer, não tem que passar aos 3 anos. Isso é importante passar a mensagem, porque é o mesmo erro quando se diz que aos 12 meses a criança vai andar e depois os pais ficam em pânico porque ele não caminha aos 12 meses. Não é como a validade dos iogurtes, naquele dia ou ele muda ou não se desenvolve. Basicamente é importante ter essa intenção para não criar muito fechada a questão dos 3 anos de idade. Perfeito. É a individualidade, mas tem autores. Eu trabalho também com 3 anos, tá? O meu corte para começar a trabalhar um pouco antes, um pouco depois, não tem essa rigidez. Mas é quando dizem que começa a primeira infância, que deixa de ser bebê, né? Então também tem esse aspecto de segurança, de ficar em pé, de ouvir as regras um pouco mais, né? De convívio, assim, mas também tem essa questão da criança ser ela também busca muito isso, né? Algumas crianças um pouco antes, um pouco depois, essa independência deles, né? Paulo, deixa-me aqui dizer uma coisa que talvez seja importante. Paulo citou aí alguns marcos, que são marcos de desenvolvimento. Aliás, a ideia do livro não foi só colocar os marcos mais de caráter socioafetivo, mas tem outros do ponto de vista motor e até, portanto, e como eu disse agora também cognitivo. Importa, aqui a ideia é nós percebermos como é que a criança vê o mundo em cada fase da sua vida. Portanto, e uma criança que começa a dar os primeiros passos, há aqui um upgrade muito grande ao nível da sua autonomia. É uma criança que vai requerer essa autonomia. Uma criança que já, de alguma forma, já se vinculou ao longo de 6 meses de vida, nos primeiros 6 meses de vida já se vinculou à pessoa que cuida. Normalmente o pai, a mãe, pode ser uma avó, pode ser até uma, como vocês chamam no Brasil, uma babá. Babá. É isso? Isso. Babá.
é uma criança que já se vinculou e que, como já está vinculada, e que é um processo normal, uma criança que vai estranhar o estranho, passa a redundância. Portanto, e isso é normal. E é bom que os professores com mais jovens, que começam agora a sua prática profissional, não fiquem angustiados porque a criança não quer nada com eles. Porque é normal, é saudável que assim seja. Portanto, e nós também temos que passar esta informação aos pais, para os pais não acharem que o seu bebê é um antipático, que não quer nada com o professor, ou que o professor então... Portanto, há que tranquilizar também os pais nesse aspecto. Uma criança que anda com 2 anos, uma criança que já tem uma certa autonomia e que face essa autonomia começa a perceber que o mundo que acontece à sua volta não é um mundo onde tudo é seguro. Como começa a andar, também começa a dar os primeiros tombos, a cair, começa a explorar coisas que não conhece, começa a ficar mais angustiado também e ansioso face àquilo que é desconhecido, mas também aos poucos, como já adquiriu uma certa verticalidade e está cada vez mais parecido com o pai e com a mãe, é nessa altura que começa também a definir a sua personalidade, e o negativismo não é mais nem menos do que ele afirmar, é como se fosse a primeira adolescência, portanto, o seu eu que se está a construir. Depois a linguagem vai se desenvolvendo, mais para a frente a questão da representação, da capacidade de representar as ideias, de começar depois a falar, e quando começa a falar, portanto, começa a interagir e a conseguir interagir também com os colegas do lado, e daí o jogo em paralelo, e mais para a frente, já com algum nível de sociabilidade, ele pode então cortar o cordão umbilical, vá lá, com os pais. Como disse a Eduarda, é muito rapidamente, são 3, do nosso ponto de vista, 3 os pré-requisitos para ele passar, fazer a mudança para uma classe em que já não tem a presença dos pais. Portanto, ele conseguir ter estatura suficiente para ter pé sozinho, portanto, portanto, uma zona, na zona rasa da piscina, ele conseguir estar portanto, em pé, ele conseguir comunicar com o professor e fazer, portanto, porque se faz entender ao professor e porque entende o que o professor faz, e conseguir estar sem os pais. Portanto, são esses três pré-requisitos que fazem com que a criança possa passar para uma classe onde já não está o pai. Perfeito. E a questão... Tá bom o ritmo aí? Estamos tranquilo? Posso ir seguindo? Estou com o livro na mão aqui, ó. O capítulo 3º, vocês entram nas competências aquáticas do bebê. Uhum. Tá? E vocês apresentam um quadro, e eu vejo que vocês seguem bastante e utilizam a referência do Langendorf e Breuer. E ali tem, mostrar para os colegas aqui esse quadro, tá, pessoal? E aqui nesse quadro, para quem não está vendo, não tem o livro, tem participação nas atividades, controle respiratório, movimento dos braços, das pernas, movimentos combinados, flutuabilidade, entrada na água e posição do corpo. Eu não trabalho muito com essas nomenclaturas, eu utilizo mais habilidades aquáticas fundamentais, que é a flutuação, o mergulho profundo, o equilíbrio. Está um pouco em cima disso aqui, mas vocês falam da importância da validação, ou falam que alguns deles já têm a validação do testes e outros que não foram possíveis validar esse teste. Tá? Então, a minha pergunta é, isso aqui é o norte para o professor? É isso aqui que o professor deve colocar como conteúdo a ser desenvolvido, no caso das competências aquáticas? Essa seria a minha primeira questão. Não propriamente. O objetivo desse quadro, e se reparar, é mostrar que havia aí uma lacuna ao nível da validação de ferramentas da avaliação do comportamento motor aquático. Portanto, sobretudo ao nível do controle da respiração
e da flutuabilidade. Portanto, o Landendorfer tinha, de facto, desenhado algumas ferramentas que conseguiu validar e que tinham a ver com o movimento dos braços, das pernas, movimentos combinados, a própria entrada na água e a posição do corpo. Devemos dizer que neste momento nós não nos situamos aí, apesar de ele ter validado. O objetivo desse quadro era dar um caráter mais científico à nossa participação nas atividades aquáticas e ao trabalho que nós desenvolvemos. É perceber assim o que é que existia na altura, na publicação do livro, de validação de testes, que testes estavam validados, que competências estavam validadas. Sempre fomos um bocadinho críticos em relação ao Landendorfer, por exemplo, que ele não é muito sensível à natação para bebés. Portanto, por exemplo, a entrada na água, o Landendorfer não concebe a entrada na água a partir da posição de sentado. Portanto, não é sensível a uma população de bebés, nem se calhar uma população idosa, portanto, que são os extremos. Porque se calhar um idoso que está a fazer um processo de adaptação ao meio aquático, portanto, ou seja, está a introduzir-se na água pela primeira vez, não vai saltar de pés, não vai saltar a partir do cais, se calhar se não houver nenhuma escada, vai entrar a partir da posição de sentado. Portanto, o Landendorfer não tem isso validado na sua ferramenta. Portanto, isso é algo que há aí uma lacuna. Portanto, o objetivo desse quadro era percebermos o que é que já estava validado. Depois, ao nível do controle da respiração, a própria tese de mestrado da Eduarda permitiu validar ferramentas para essa dimensão. Mais tarde, os estudos que foram feitos, que fizemos, portanto, não ao nível da flutuabilidade, mas ao nível do equilíbrio, validaram também algumas ferramentas. E pronto, houve uma outra dimensão que passa aqui, que sempre foi um bocadinho esquecida, e que também na tese de mestrado da Eduarda, depois poderá falar melhor, que é a orientação subaquática, a capacidade do indivíduo, neste caso estamos a falar do bebé se conseguir orientar debaixo da água, discernir os estímulos debaixo da água. Portanto, tudo isso a ideia foi sempre acrescentar valor científico ao trabalho que nós estamos a fazer dentro da água. Perfeito. E no caso específico, eu acho que essa questão depois era o próximo passo, tá, Eduarda? Desculpa eu estar entrando aqui. Era na página 43, tem a descrição das categorias do sistema de avaliação do controle respiratório proposto por Veloso 2006. E no quadro aqui do Langendorf, exatamente, concordo contigo, o controle respiratório e a flutuabilidade são dois pontos fundamentais na natação. Pega alguns autores mais... a linha francesa que falava em propulsão, flutuação, respiração e propulsão como os fatores, né? Pega a linha Caton e Garroff, assim, que é basicamente em cima de dois desses fatores não tinham os testes. Me conta aí um pouquinho, Eduarda, dessa questão aqui, dessa categoria de avaliação do controle respiratório. Voltando um pouco atrás, aquele quadro era uma forma de explicar porque é que escolhemos validação de outras dimensões. A ideia é orientar, a ideia era ter um programa que orientasse os professores o que fazer com o bebé, na água. E então a ideia era procurar o que não estava validado e que faltava e que era fundamental, como o controle respiratório, e validar. E por isso é que aparece, do ponto de vista científico, temos que ir buscar os conteúdos que existiam para justificar e como encontrar novos conteúdos. O controle respiratório, porquê? Porque a forma como o bebê reage quando a água escorre pela cara pode-nos dizer muito da sua adaptação e ser um pré-requisito para fazer o primeiro mergulho, a primeira imersão do bebê. Isso é a nossa base. E como é que ele evolui? Mas não é só como é que ele evolui, também se tem atenção a forma como tocamos nele. Há uma parte do livro que há de ter o
o contacto corporal como uma variável também associada ao controle respiratório e às outras dimensões. Por isso, a ideia foi criar novas dimensões, o controle respiratório e a orientação subaquática. A orientação é fundamental, mas também estudos de alguns alunos nossos permitiram validar o que nós achávamos que era lógico. Se a criança não conseguir permanecer mais tempo debaixo d'água, não vai ser capaz de se orientar. Por isso ela precisa de estar pelo menos acima de 3 segundos debaixo d'água para ter a capacidade de cair numa piscina, ler o envolvimento e adaptar a sua resposta. A capacidade de processar informação. O meu pai está à minha frente, eu agarro o meu pai, eu rodo para trás e agarro a parede, eu agarro um flutuador e por isso a orientação do ponto de vista prático é fundamental para o desenvolvimento e educação aquática da criança e por isso nós conduzimos nesse sentido, sempre com o objetivo de utilidade, a utilidade prática no seu dia-a-dia. Perfeito. E eu estou procurando aqui a orientação subaquática. Está a seguir, está a seguir. Foi também no mesmo trabalho, né? Foi. Perfeito. Deixa eu ir aqui. Em respiração... Não. Nós vamos agora para o capítulo 4, o Programa de Educação Aquática para Bebês. Lá na página 65, vocês escrevem sobre o processo tensão-relaxamento. Tá? A adaptação ao meio aquático, estamos em crer, mais do que uma exclusiva aprendizagem motora, dadas as características do próprio contexto, pressupõe uma concomitante resolução de problemas de ordem emocional. Eu acho isso muito importante, uma resolução de problemas de ordem emocional. Os pais, enquanto mediadores desse processo de integração emocional, deverão estar conscientes e, por consequência, informados dos diferentes fatores que influenciarão uma adaptação mais eficaz. A nossa proposta é procurar conhecer a forma como o bebê sente e aprende o mundo, identificando os referidos fatores cuja manipulação, se possível, irá aumentar ou reduzir o impacto emocional do bebê. Tem outras partes aqui do livro que vocês vão muito nessa questão do pai, da família, da importância dessa participação. E para mim me agrada, porque um dos pilares, quando eu comecei a trabalhar com o método Poli, eu coloquei os pilares do método Poli. E são 6. É a água, a estrutura, a água, a criança, a aula, a família, e eu coloco a família como sendo um dos pilares da natação para bebê. Então, quando eu leio uma coisa dessas, para mim soa como música nos ouvidos. E essa frase aqui, vocês foram muito felizes, muito obrigado por ter escrito isso, uma resolução de problemas de ordem emocional e o envolvimento dos pais nisso. Não tem como trabalhar a natação dos bebês sem esse olhar do professor para o emocional da criança. Bom, tem como trabalhar. Há muitos sítios que se trabalhem que é apenas o professor com o bebê dentro d'água, mas que terão outros objetivos e entrávamos aqui noutro domínio de práticas. Carlos, mas eu não estou falando do pai, estou falando do emocional da criança. Mesmo o personal, a pessoa sozinha, o professor com a criança, ele vai ter que ter o olhar afetivo, emocional da criança. Pois, é isso que eu também estava a dizer. Portanto, para além da questão do pai, também há a questão do respeito para a parte emocional da criança. Portanto, e que nós todos sabemos que existem práticas em que o respeito pelo ritmo da criança, o respeito pela natureza da própria criança, face a outros objetivos que esses programas têm,
portanto, não acontece. Portanto, em que o objetivo será a sobrevivência da criança e que se persegue esse objetivo a todo custo, independentemente do choro, independentemente de todo o processo emocional estar a ser posto em causa e a criança, para todos os efeitos, estar a ser agredida. Mas aqui a questão da agressão é também uma questão muito... é muito sensível. Porquê? Porque eu acho que também depende das comunidades. Depende eu tive a experiência de fazer uma masterclass em Linz e estarmos a falar exatamente do controle da respiração em Linz, na Áustria. E de estar a falar sobre o controle da respiração, de estar com um bebê austríaco que era intolerante à água na cara, e para a audiência dos colegas, portanto, austríacos que estavam a participar, eu disse que é uma criança que é intolerante, não vamos de todo ainda sugerir que ele vá para baixo da água. A mãe ouviu aquilo e disse-me, pois, mas ele já mergulha. E eu imediatamente passei o bebê para as mãos da mãe e então mostre. E o bebê mergulhava de facto, saía completamente de uma forma... Portanto, todo o bem-estar da criança foi agredido na lógica dos olhos do português. Na lógica dos olhos dos austríacos, se calhar não tanto. E se nós formos ver tudo o que é o programa dos colegas austríacos, e se formos até ao website deles, diz lá que o programa é um gentle. O gentle para um austríaco é um gentle diferente para um português ou para um brasileiro. Portanto, e obviamente que isto temos que ter isso também em consideração. Portanto, com 5 anos eles já tocavam piano e coisas do... Portanto... Eu entendo o que tu está dizendo, Carlos, porque eu fiz o estágio na Universidade de Colônia. Eu fiquei na Universidade de Colônia, na Alemanha, e o afetivo deles é muito diferente do afetivo do brasileiro. É uma questão cultural, né? Eu acho que o Carlos caiu. Não. Não? Não. 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 Continua de pé. Continua de pé. Então, tá. Olha só. E o que vocês... Eu uso muito essa descrição aqui, ó. Programa de Educação Aquática para as Bebês, na página 76, vocês falam das zonas de desenvolvimento. Próxima. Eu explico, eu uso isso muito para explicar os pequenos ganhos, pequenos passos para uma grande conquista, né? E que a gente, às vezes, o bebê ou a criança permite ir, mas tem que voltar para a zona de segurança. E às vezes tu acha que ele já domina, que aquela ida que ele foi já é a nova zona de segurança e não é. E me explica um pouquinho como é que vocês trabalham isso aqui, essas zonas. Isso aqui é do... Como é que é? A Vygotsky, sim? Vygotsky e Andalcina. Eu se calhar eu chutava a bola. Eu antes gostava de dar um exemplo, porque nós somos todos assim um bocadinho. Todos nós somos um pouco. Vamos imaginar que o nosso carro avariou. E nós temos um carro de substituição que vamos de férias e alugamos um carro. Esse que chamamos a locadora, como vocês chamam aí no Brasil, a locadora, e vamos buscar o carro novo. Qual é o primeiro objetivo? Sair da garagem da locadora sem bater em lado nenhum, porque estamos num carro que não é o nosso carro, um carro novo, e nós vamos estar concentrados naquilo que são as funções principais do carro, o volante, a embreagem,
acelerador, travão, eventualmente se for com mudanças manuais, as mudanças manuais, por aí fora. Portanto, se está lá atrás o filho a dizer, pai, põe aí a música, não sei, calma, a música já vai, mas primeiro vamos ter que sair daqui. Portanto, ou seja, qual é a nossa zona de conforto? Onde é que nós estamos ali primeiro, até nos... Quando começamos a ficar confortáveis, aí começamos a perceber que existe aqui mais botões, existe aqui um rádio, existe... Às tantas já estamos mais para a frente a lidar com o cruise control ou com outro tipo de funções que o carro eventualmente tenha, com o computador de bordo e por aí fora. Mas demora algum tempo. E é num vai e vem, é numa intermitência. É numa intermitência, não é o cada vez mais difícil, porque nós tanto vamos ao autorrádio, portanto, para mexer, como rapidamente voltamos às funções principais, portanto, à nossa zona de conforto. Na piscina, o processo é um pouco assim. Portanto, e passo a bola à Eduarda, depois se calhar dar algum exemplo do ponto de vista mais prático agora com os bebés. Até aos pais temos que explicar. A nossa forma de trabalhar, os pais estão muito tempo com os bebés e não é todos iguais ao mesmo tempo. Portanto, é importante explicar aos pais essa intermitência do estímulo. Por exemplo, se uma criança já consegue fazer uma pausa respiratória, um mergulho inferior a 2 segundos, um mergulho entra e sai, já está confortável fazer isso sem qualquer apoio do adulto, certo? Nós podemos fazer duas coisas. Ou passamos para uma pausa mais prolongada e o pai segura mais, certo? Se acontecer isso, o que é que vamos fazer? Vamos continuar a fazer a zona de conforto dele, que é estar debaixo d'água, uma pausa curtinha, várias vezes, e uma vez estimulamos o patamar a seguir. Sempre assim. Mas se no patamar a seguir ele volta a não estar confortável, como estávamos a falar, voltamos atrás. Sempre a intermitência do estímulo. O que é importante do ponto de vista prático, passar aos pais, neste caso, partilharmos a nossa ideia, que é ou mudamos o tempo ou mudamos o contacto corporal. Não mudamos as duas coisas ao mesmo tempo, é uma das coisas importantes. E perceber, agora, a fantasia e a magia do professor é conseguir ler em que fase é que ele está e até do ponto de vista emocional. Porque também do ponto de vista emocional, muitos deles ainda não comunicam. E comunicam com os olhos, comunicam com os gestos e perceber, então ele está na zona de conforto. É muito giro falar sobre isso, mas como é que se avalia se um bebê de 6 meses está na sua zona de conforto ou desenvolvimento proximal? Ele não comunica, não é? Ele comunica pelo olhar, muitas vezes eventualmente pela parte manual de dizer não quero, e essa magia, isso mesmo, e pegar essa magia ganha-se com o tempo, com a experiência, com muitos bebés a passar pela mão. Não dá para vir a teoria, dá para vir respeitar o ritmo, passar aos pais que têm que respeitar os pais quando veem eles a fazer já há muito tempo debaixo de água, querem esticar a corda e têm que perceber que emocionalmente nós não sabemos o resultado do esticar a corda, mas sabemos que do ponto de vista motor querem ganhar 3 passos e podem perder 5 para trás. E essa é, do ponto de vista prático, é assim que nós tentamos trabalhar e procurar também passar a mensagem para os pais. Perfeito, porque o que eu digo para eles muito é o seguinte: ele vai experimentando coisas novas, né? Mas ele tem que voltar rapidinho, ele vai como uma pequena transgressão e ele volta para aquela zona de conforto. Eventualmente ele vai ampliar aquela zona de conforto, mas a gente ainda não sabe. Então é importante tu fazer algumas experiências e estabilizar e não simplesmente ganhando. Tu ganha, estabiliza, faz essa variação para depois ir tentando dar o próximo passo. Então, às vezes, a gente acha que ele já está
zona de conforto e, na verdade, ele está na zona proximal. E aí vai dar o passo atrás que tu está falando. Eu acho que realmente é uma magia do professor identificar isso através da percepção da linguagem não verbal da criança, né? Da linguagem corporal. Isso é o que... E quando a gente acerta, nos traz uma realização, né? Porque muitas vezes as crianças, e não estou nem falando do bebê, até a natação, a criança que já sofreu um trauma na natação infantil e vem com bastante receio, cada pequena conquista para ela é um grande passo, né? Importante isso. Paulo, se me permite, vou dar outro exemplo que eu às vezes costumo dar aos meus alunos na universidade e algumas vezes também passo aos pais, que é para perceberem que a maneira da criança, do bebê, da criança perceber esta dinâmica, a maneira como ele vê o mundo é diferente da do adulto. É diferente como? Muitos dos alunos da universidade, quando chegam às minhas mãos, já passaram pela disciplina de atividades do ar livre e já fizeram escalada. Portanto, nós quando estamos quem já fez escalada saberá rapidamente o que é que eu estou a falar. Existem vias que se escalam que têm níveis de dificuldade. Portanto, nível 3, nível 4, 5, depois no 5 é o 5A, 5A, B, C, depois 6, 6A, 6, por aí fora. Mas vamos imaginar que nós estamos a escalar uma parede escalada e escalamos com facilidade o 3, que é um nível bastante acessível, com alguma dificuldade o 4 lá escalamos e chegamos lá acima, e quando vamos para o 5 começamos a cair. Não passamos no meio. O adulto vai estar ali a treinar o 5, a tentar conquistar o 5 até a exaustão, porque já fez o 3 e o 4, já não lhe interessa, vai achar chato estar sempre a escalar o 3 e o 4. Para o bebê não, ainda não. Tem a sua autoestima portanto, ainda em construção. Quando ele escala o 3, ou seja, quando ele faz uma competência que lhe dá esse sentido de competência, ele vai querer repetir, e repetir, e repetir, e repetir, e repetir, sem achar chato, porque acha que aquilo... Portanto, e não vai querer experimentar a tal zona de desenvolvimento proximal, ele não vai querer, porque não vai estar na zona de conforto. Aquilo é que lhe dá o sentido de competência. Portanto, se um bebê conseguisse escalar uma parede escalada, ele iria escalar a 3, e a seguir ia escalar a 3, e a seguir ia escalar a 3, e a 3, e a 3, e a 3, até que nós o conseguíssemos convencer a ir escalar a 4. O adulto não. A partir do momento que escalou a 3, vai para a 4, e vai estar ali até conseguir escalar, e depois passa para a 5, e por aí fora. Portanto, é um modelo de pensamento diferente, e nós temos que ser capazes de estimular os pais a saírem do adulto para verem como é que os seus filhos pensam a realidade. Perfeito. O Rafael entrou na live aí, mandou um abraço aos amigos, Eduardo. Um abraço para ele também, para a Sandra. É isso aí. Eu tenho mais uma aqui, na verdade eu tenho várias, mas o nosso tempo está acabando aqui e eu quero... pessoal, se tiver alguma pergunta aí para os nossos convidados, por favor. E a última questão que eu queria trazer para vocês, que também está muito no meu trabalho, na página 143, guia de relação com os pais. Olha que coisa importante, pessoal. Guia de relação com os pais. E uma atenção especial ao primeiro contato com a atividade. A primeira experiência do bebê na piscina é um marco importante que deverá resultar numa experiência positiva para ele e para seus pais. E a informação é proveniente de 3 grandes origens: o envolvimento, né, a piscina, a característica da água, o próprio bebê e o professor. Então, eu aconselho, quando eu trabalho com os professores, a fazer um checklist de recepção da primeira aula, que o professor tem que se apresentar, explicar um pouquinho da aula, antecipar algumas coisas. E, pelo jeito aqui, essa é uma preocupação importante no trabalho de vocês. Então, a minha pergunta é exatamente isso. Tem alguma técnica ou isso vai também na magia de ser professor? Tem magia. Mais importante é não só focado no bebê, focado muito nos pais.
porque na verdade o primeiro contacto com a água do bebê já foi feito muitas vezes com os pais em casa. Mas aquele momento do meu bebê, não é um bebê qualquer, é o meu bebê, tem que ser perfeito. E pequenas coisas como é que eu vou vestir e despir no balneário, e a seguir como é que eu dou banho, será que escorrega, se não escorrega? O professor está a falar para o pai e o pai já não consegue ouvir nada porque tudo é novo e é demasiada informação. Houve um dono de um colégio que teve o filho nas minhas aulas e disse que ao fim eu falei e ao fim de tudo que ele não ouviu praticamente nada, porque estava centrado no bebê, centrado no envolvimento e não conseguiu. Portanto, uma mensagem importante é devemos nos preocupar com pequenos pormenores dos pais. Nós achamos que eles sabem como fazer, mas não sabem. Quando entram, como é que roupa é que é mais prática, como é que fazem para vestir o bebê, como é que ele apanha menos frio, como é que eu consigo, quando sai, como é que eu me visto a mim e visto ao bebê. Pequenos pormenores fazem toda a diferença de quanto melhor eu me sentir, eu quero voltar lá outra vez. E se calhar quem traz o bebê é o pai. É muito importante que o pai se sinta bem. O pai, a mãe, é quem acompanha. E não, nas primeiras vezes não focar tanto nos objetivos motores, porque não é esse o objetivo inicial. É perfeito. Eu dentro do checklist também, eu explico as fases da aula. Eu tenho a posição inicial de segurança, como é que segura qualquer problema que tiver. Permito o pai só observar e não participar das atividades. Eu acho que esse olhar, porque a gente trabalha com 2 meses, né, Eduardo? Tu tens 3 filhos, né? 4. 4? Qual é a idade do menor? Na época do livro eram 3. São 4. Tem 11. É uma menina. Quantos anos? Tem 11. 11. O meu menor tem 11 também. E a maior, é o maior bem, né? E a gente não sabe, muito sensível. Pessoal, queria agradecer demais vocês, a disponibilidade. Eu sei que aí em Portugal são 4 horas na frente, né? É. 1h30. 1h30. É. Então, eu vou deixar gravado, depois aqui eu vou deixar no IGTV e depois vamos botar no YouTube. Queria agradecer demais a presença de vocês e considerações finais, fica à disposição de vocês. Nós é que agradecemos o partilhar e a partilha. Recebemos também uma grande partilha, não é? Porque o facto de estar a partilhar com alguém que tem ainda mais experiência do que nós e sim, tem muita experiência e a humildade de partilharmos o conhecimento, certamente para a comunidade dos professores de natação para bebés infantil, é o que é fundamental. E tanto na tese de doutoramento do Carlos como na minha, esperamos ainda contribuir muito mais e que receber também contributos e partilhas. Estamos sempre disponíveis. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço o convite e um abraço forte a todos os colegas no Brasil e eventualmente todos que nos estejam a ver, obviamente. Normalmente eu tenho uma boa audiência depois. Olha só, pessoal, vocês fiquem bem à vontade. Qualquer evento, qualquer curso que vocês estiverem trabalhando, que vocês quiserem divulgar, o nosso canal aqui do Método Poli está à disposição, porque o objetivo realmente é compartilhar o conhecimento, compartilhar a experiência e fortalecer a natação de bebês e a natação infantil. Então, um beijo para vocês. Muito obrigado pela disponibilidade. E olha só, semana que vem tem mais do livro. Essa é da Madalena. Semana que vem tem mais do livro para live. E a Madalena Santos já confirmou comigo, hoje confirmou comigo, que vai participar semana que vem. Então, estão todos convidados. E, Carlos, Eduarda, se por acaso vocês estiverem com sono,
entra no canal do YouTube, que tem diversas lives lá, para a gente poder compartilhar também essa experiência, tá bom? Ok. Muito obrigado pela audiência de todos. Até a próxima terça-feira, Até a próxima. 20h30. Obrigado. Deus.